Irmãos e irmãs, abrirem suas Bíblias na segunda carta escrita por Pedro. Segunda carta escrita por Pedro. Capítulo 1, será o nosso texto base aqui da reflexão desta noite. A partir do versículo 3, nós vamos ler o bloco completo, então vai do versículo 3 até o 11. Vou fazer a leitura na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Não sei se você reparou, a escrita de Pedro, ela é mais trabalhosa. Para a gente compreender, a gente precisa de um pouquinho mais de exercício. Então, eu apelei para essa tradução mais fluente. Mesmo assentados, mas com muita reverência, acompanhe a leitura do texto. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos. Santo Deus, estamos à tua disposição, Pai. Ouvimos a tua palavra e queremos compreender a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Governa, domina todo esse tempo, todo esse movimento, a minha vida, os nossos corações. Clamamos pelo teu agir sobre nós. Consagramos ao Senhor este tempo, orando em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de baixar o slide direitinho? Então eu vou falar para vocês. Esse texto, ele tem muita informação, muito alimento, glória a Deus. É um texto assim para a gente ficar refletindo vários momentos, várias horas ali, pensando em cada uma das virtudes, por exemplo, que estão descritas, várias qualidades, aquilo que Deus fez na nossa vida, quem somos nós no texto, tem muita coisa. Aí eu falei assim, meu pai, é um texto que é importante a gente ter uma orientação para poder interpretar, aproveitar bem o conteúdo dele. Nesse sentido, Deus colocou no meu coração a palavra mapa. Precisamos de um mapa. Então a gente pôs um mapa aqui. Vamos ver, aquele que só tem o início de tudo. Quando a gente olha, o versículo 11 fala qual é o destino. O versículo 11 fala, vamos ler aqui? Quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem uma trajetória. Esse texto está falando da nossa prática no cotidiano, o que se espera de nós, como que a gente deve viver o tempo presente.
enquanto a gente aguarda a segunda vinda de Cristo ou a nossa ida à presença do Senhor. Então, imagine aqui esse mapa. Vou explicar para vocês. Aqui a gente tem duas regiões diferentes. Essa região aqui, dois traços na horizontal, uma primeira região. E depois a gente tem uma outra região que a gente precisa passar por muitos lugares diferentes, tal. Eu vou explicar tudo isso. Para vocês visualizarem aí a mensagem, a gente preparou então este desenho. Quando entrarei no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando será que entrarei nesse reino eterno, hein? Se a gente pensar exatamente o que a Bíblia nos diz, ela garante o tempo presente e a eternidade. Desde já, a gente já foi inserido pelo Senhor no seu reino eterno. Então, o que a gente vive agora, ele terá uma continuidade, Qual é o momento de viver o reino de Deus? O tempo presente. É isso. Se não começa agora, não dá para criar expectativa de que será depois da morte. Não existe. A vida que temos é esta, de agora. Mas, o que devemos fazer para viver o reino de Deus desde já? E quando eu olho essa caminhada, tem tudo a ver com o que a gente viu no acampamento. É ter uma vida com Deus. E aqui a gente vai estar vendo de uma outra forma, uma outra explicação. Vida com Deus. Como que eu vivo com Deus no meu dia a dia? Vai estar explicando aqui também. O que Deus espera de mim? Qual é a revelação de Deus neste texto sobre esta vivência? Precisamos ler o mapa que Pedro está nos dando. Como eu disse, esse mapa tem duas partes. A primeira parte se chama o que depende de Deus. É essa região que tem dois traços aqui na horizontal. A primeira região que a gente precisa passar para já entrar no reino de Deus. Precisa dessa parte que o Senhor já agiu, aquilo que depende de Deus. E o que seria a segunda parte? É aquilo tudo que está subindo ali, o que depende de nós. O que depende de nós. Eu quero caminhar com você nessas duas partes para a gente chegar nesse objetivo do reino de Deus. E a primeira parte, ela tem para nós duas verdades. Por isso que a gente colocou dois traços para a gente poder identificar. E eu quero então apresentar a primeira verdade. Vamos então para o próximo slide? Vai escrever ali? Assim, muito bem colocado. Eu não lembrava dessa parte. Agora mais um pouquinho, outro slide. Ah, tá, já veio as duas aqui. Nós vamos encontrar no texto. A primeira verdade é que Deus oferece as preciosas e grandes promessas para nos animar. Você viu isso no versículo 4, vamos ler? Desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para nos animar, para que, como diz aqui, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ótimo. Mas para a nossa caminhada, o Senhor nos anima, nos encoraja, esclarecendo o que Ele já fez por nós. Promessa, vou te explicar, promessa da presença constante de Deus conosco. Deus sempre está conosco. Amém? Nunca estaremos sozinhos. Qualquer que seja a situação, uma situação tranquila, de paz. Amém? Deus está presente. Nas situações difíceis, tristes, desafiadoras, o Senhor também se faz presente. Glória a Deus. E Ele diz assim, quando Jesus estava conosco, Ele falou o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? No meio das dificuldades, às vezes fica um pouco difícil da gente perceber a presença de Deus por causa da tensão, ou ansiedade, ou medo que cresce, a preocupação. Então a gente não percebe, a gente fica com dificuldades, mas o nosso coração tem que ter essa certeza dessa promessa do Senhor, da presença dEle conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. A segunda promessa diz assim:
sobre a segunda vinda de Cristo. Eis que venho sem demora. O Senhor falou, eis que venho sem demora. E também disse, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. O Senhor vem sem demora. Amém? Amém? A igreja precisa estar atenta, se preparando para a segunda vinda de Cristo. A gente fez até um exercício esses dias, na reunião de oração de quinta-feira, porque a gente precisa viver sempre pensando mesmo, é para a minha geração. Assim, e se for na minha geração? E se for no meu tempo? Como estarei? A gente fez o exercício. Se Jesus voltar daqui 30 anos, como estarei? Se Jesus voltar daqui 20 anos, como estarei? Se Jesus voltar daqui 10 anos, como estarei? Se Jesus voltar daqui 5 anos, como estarei? Amém? Que Deus nos ensine a nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Essas promessas são preciosas, porque são de uma realidade presente e futura. Lembra que a gente comentou no início? É para agora e para depois. Nos sustenta agora e nos encoraja para o depois. Nos dá segurança para o depois da morte. Também são muito grandes, porque vão além de qualquer imaginação humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. O tempo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Ela é válida, ela é presente, ela é verdade, ela é vida. Ela está falando conosco hoje. Como vai a sua fé, sua crença, sua confiança no Senhor, sua permanência na promessa de Deus? Que essa palavra possa te renovar nesse aspecto, em nome de Jesus. Amém? Eu contei para vocês que são duas verdades, a gente falou sobre as promessas. Agora nós vamos falar então sobre a natureza de Deus. No mesmo versículo, até já li, Deus nos permite participar da sua natureza e nos liberta da corrupção. Nós falamos, versículo 4, ó, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. É a presença de Deus que nos garante permanecer em santidade. Nós precisamos caminhar em santidade, para que nós possamos ver o Senhor. E é o Senhor que garante essa realização. Lembra, o Senhor nos elevou a templo do seu Santo Espírito, nos fez nascer de novo, nos fez nascer da divina semente. Quer dizer, sua natureza santa está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa natureza de Deus supera a nossa natureza pecadora. O domínio do pecado foi vencido. E várias situações a gente pode presenciar isso. O Senhor nos dando resistência às tentações e ao pecado. Como diz a palavra, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. No dia a dia, às vezes a gente quer alguma coisa ali, mas não dá certo naquele momento. Porque talvez a gente se vê sem um recurso. Não é isso? Recurso a gente fala exatamente, um dinheiro, por exemplo. Comprar alguma coisa. Ah, não tenho recurso agora para ir a tal cidade. Imagina essa situação comigo. Ou não tenho recurso agora para comprar uma roupa nova. Ou não tenho recurso agora para comprar um carro. Irmãos e irmãs, para a gente ir para o céu, para a gente vencer as tentações, para a gente vencer e viver em santidade e perseverança, o Senhor é o nosso recurso. Amém? Ele está presente. Nós podemos acessar cada uma dessas situações aqui, ir para o céu, vencer tentações, viver em santidade, perseverar em meio às adversidades. O Senhor é o nosso recurso. Para a gente ser reconciliado com Deus,
Jesus foi o nosso recurso. A Trindade presente, agindo, garantindo, proporcionando, para a gente viver em santidade. E no poder de Deus, o próprio Espírito Santo é o nosso recurso. O Senhor é a nossa salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sentiremos falta de nada. E em Deus faremos proezas. A glória do Senhor brilhará sobre você. E a presença de Deus se revelará para outras pessoas. Amém? Assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode vir para um outro slide? Como a gente acessa essas promessas. Deixa eu colocar aqui. Quando Deus providenciou, quando Jesus enfrentou a cruz por nós, Ele nos deu livre acesso à presença de Deus e nos garantiu as promessas do Senhor. Mais um. Como que a gente acessa? Através do novo nascimento, uma nova vida que parte do poder de Deus, que nos refaz. Como a gente disse, nos faz nascer da divina semente. Quando a natureza do Senhor vem morar dentro de nós, vem fazer parte da nossa vida. É nascer do Espírito de Deus. Amém? Mais um, por favor. Ok, agora eu já entendi onde a gente está. Muito bem, então a gente viu na primeira parte do mapa o que depende de Deus. Agora, na segunda parte do mapa, vamos conhecer o que depende de nós. Russell Shedd descreve que precisamos subir a escada da virtude. Por isso que eu aproveitei a imagem que ele falou e desenhei essa parte aí. Subir uma escada, para a gente imaginar um caminho que precisamos desenvolver. Vou até antecipar uma fala. Em Filipenses diz, desenvolvei a sua salvação. Desenvolvei. Então, a gente se entregando a Deus a cada dia, mais áreas da nossa vida, mais vontades a gente vai entregando para o Senhor. Desenvolva, entregue ao Senhor. Deixa o Senhor moldar, deixa o Senhor transformar, deixa o Senhor te capacitar, te aperfeiçoar, dia após dia. Essa caminhada é com a gente, é o nosso culto. A gente fala, a gente trabalha, mas não é sozinho, é junto com Deus. E Ele efetua em nós o querer e o realizar. Amém? Glória a Deus. Eu sei, Ele está te dando vontade de desenvolver a sua salvação, não é isso? Ele está colocando no seu coração. Glória a Deus. E esse texto vai ajudar. Aqui, a palavra de Pedro. O que precisa ter em nossas vidas para a gente alcançar o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus, agora e depois da morte. Algo que precisava é a fé. Foi a primeira qualidade descrita aqui no texto. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. A sua fé à virtude. Então, antes de ter a virtude, falou da fé. Quando que a gente recebeu a fé? Quando nascemos de novo. Quando o Espírito Santo nos tocou e nos transformou, nos fez nascer espiritualmente. Paulo também usa a expressão abrir dos olhos espirituais. Agora a nossa vida não é só o que a gente pode ver fisicamente, a matéria, com os nossos olhos naturais, mas é o que a gente pode ver com os olhos espirituais. Amém? Ali nasceu a nossa fé. Então nós precisamos primeiro ter uma fé pessoal com Jesus. Sem nascer de novo não acessa. Agora a nossa pergunta, todos nós que estamos aqui presentes, nascemos de novo? Temos uma fé que brotou no nosso coração pela ação do Espírito Santo? Eu desejo que sim, eu acredito que sim. Se porventura alguém ainda não tem essa clareza, nós precisamos orar. O irmão, a irmã vai precisar orar para Deus tocar o teu coração e você não ter dúvida de nada. Você reconhecer o que é a presença de Deus dentro do seu coração. Amém? Quando Wesley teve a sua experiência, ele falou que sentiu o coração dele estranhamente aquecido e que ali ele teve certeza
que Jesus tinha perdoado os seus pecados. Os seus. Deus garantiu, foi por você. Essa comunicação do Senhor, todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos buscar esse testemunho do Espírito. Amém? Que Deus fale em cada coração. É isso que vai nos dar segurança para o que vem depois. Então, vou continuar. Eu acredito que cada irmão e irmã aqui presente tem sim a fé pessoal em Cristo Jesus. Mas aí o texto fala, acrescente a esta fé a virtude. O que seria virtude? Tem uma tradição bíblica nesta palavra. É a bondade moral que nós encontramos em Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito. Um aspecto do fruto não é a bondade? Precisa haver sobre nós. Nós precisamos nos dedicar para sermos bons, buscar sermos bons, deixar o Senhor nos moldar para sermos bons no nosso agir, em nome de Jesus. E o texto continua. Precisamos ter conhecimento, acrescente a virtude, o conhecimento. Mas não é um conhecimento só da cabeça, intelectual, só de estudos, não é isso. Não é para descobrir quem sabe mais, mas é um conhecimento experimental. Ter experiências com Deus. Precisamos ter experiências com Deus. No particular, em casa, na igreja, na escola, em cada assunto, precisamos ter conhecimento de Deus. Precisamos deixar o Senhor se revelar a nós, nestes lugares, nas várias situações. Precisamos ter experiências com o Senhor. E aí vai falar igual o Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? O Senhor tem isso para nós. Precisamos nos dedicar, aumentar as nossas experiências com o Senhor. Orar, dar espaço para o Senhor agir. É um conhecimento que nos transforma, que nos muda, que nos molda, que nos fortalece. Uma experiência pode servir de base para outra. Paulo fala da experiência. Depois de falar da experiência, do conhecimento, né, que significa experiência, isso mesmo. Precisamos subir o degrau do domínio próprio, que também está no fruto do Espírito, Gálatas 5:23. Precisamos buscar essa qualidade em nós, pelo agir do Espírito. Nós não podemos ser cristãos sem domínio próprio. Imagina, nos anos 90, depois anos 2000, depois 2010, depois 2020, não se dedicou, não está bom. Nós não estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos buscar o fruto do Espírito. E aqui a evidência, o destaque é do domínio próprio. Tinha uma música que falava, ondas agitadas, já não és mais a mesma. Pois ao contato com o Mestre, a sua fúria cessou. Falei no plural no início, né? Onda agitada, já não és mais a mesma. Pois ao contato com o Mestre, a sua fúria cessou. Precisamos manter o controle, precisamos ter paciência, precisamos ter longanimidade, precisamos ter resistência, perseverança, precisamos ter domínio próprio. Não podemos ser turbulentos, não podemos agitar, não podemos conturbar. Precisamos ser calmos, deixar essa onda interior, esse mar que está aqui dentro, ser acalmado pelo Senhor. Ele pode fazer isso, amém? Aquilo que te incomoda, o Senhor saberá tratar. Ele vai saber falar, Ele vai saber cuidar. Tenha certeza disso. Lembre-se que nós estamos nessa caminhada, mas não estamos sozinhos. O Senhor vai conosco. O Senhor vai conosco. Ele nos aperfeiçoa. Ele que nos molda. Que Deus tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Mas o texto falou de uma outra qualidade
precisamos ter perseverança, seguir a Cristo, mesmo que custe a vida, mesmo que custe a vida. Não sei você, como está esse assunto na sua mente, mas eu tenho pensado muito na segunda vinda de Cristo. E a Bíblia diz para nós que haverá o quê? Perseguição à igreja. Amém? Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos. Uma vez, acho que semana passada, não, outro dia, falamos assim, que a igreja que não ora, ela vira um clube. Não falamos isso? A gente precisa estar com as pautas corretas na nossa agenda, com os temas corretos. Precisamos revisar o que tem tomado nosso tempo. Nós estamos nos preparando para reencontrar com o Senhor, amém? Estamos nos preparando. Do Senhor virá o livramento, do Senhor. Ele vai lutar por nós. Em nome de Jesus, tenha certeza, Ele vai lutar por nós. Mas a gente precisa estar prontos para entregar a nossa vida ao Senhor, mesmo em meio a perseguições. Precisamos estar firmes. Estou caminhando para o encerramento, viu, gente? Já subimos bastante. Não coloquei tudo ali escrito, né? Já subimos bastante. Mas você viu no texto que ele fala que depois da perseverança a gente tem que subir o degrau da piedade, que significa santificação, um olhar puro, um olhar que vem de Deus, um sentimento puro que vem de Deus, uma atitude santa, separada para o Senhor, porque vem do Senhor. Precisamos buscar ser semelhantes ao nosso Deus. Isso que significa? Assim a gente desenvolve a nossa salvação. Mas também precisamos juntar a piedade à fraternidade. Aí sim, foi domingo passado que nós falamos. Somos irmãos, irmãos uns dos outros. Fraterno aqui significa isso. Precisamos ter comunhão e amizade com todos os cristãos. A começar da nossa família da fé. Como estamos? Será que a gente está se lembrando de nós mesmos, de um e do outro? Que Deus nos abençoe nessa prática também, em nome de Jesus. Mas para concluir, precisamos subir o degrau mais excelente, o degrau do amor. Pode colocar o outro, por favor, outro slide. Nós vimos tudo isso. O degrau do amor. É o fim, é o auge do crescimento espiritual. É o auge. É a essência do nosso Deus, é a lei do nosso Deus, é o dom supremo, é fruto do Espírito, é o ambiente da vida do cristão e da cristã. E Deus pode nos capacitar. Amém? Busquemos essa capacitação no Senhor, em nome de Jesus. Fé em Cristo, virtude, conhecimento, que é experiência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Os degraus ou o caminho que devemos seguir para chegar ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Praticando essas virtudes, confirmamos nossa vocação e nossa eleição, que está escrito no início do texto. Deixa eu olhar aqui. Quer ver? Eu não anotei o versículo, mas a gente vai encontrar, sem dúvidas. Eu gostaria só de destacar isso. Praticando essas virtudes, nós estamos confirmando nossa vocação e a nossa eleição em Cristo Jesus. Fomos chamados por Deus em Cristo para a vida eterna em sua presença. Antes não éramos povo, mas agora fomos feitos povo de Deus. O que dependia de Deus, Ele já fez por nós. Nos deu o Salvador Jesus,
nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a sua presença, para que possamos ser capazes de vencer o pecado e viver em santidade. Mas o mapa mostrou também as virtudes que devemos cultivar, os degraus que precisamos subir, o caminho que devemos trilhar para desenvolver a nossa salvação. Toma conta dessa área da minha vida também, Senhor. Nessa área também, Deus Santo. Vai tomando conta, vai moldando, vai aperfeiçoando. Eu te entrego a minha vida. Quero caminhar contigo. Mais do que ler e estudar o mapa, agora é necessário praticarmos, andarmos pelo caminho que Ele nos indicou. Que Deus nos abençoe na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?